O SS Waratah. Em julho de 1909, um transatlântico de 150 metros partiu de Durban, na África do Sul, com destino à Cidade do Cabo. Ele transportava 211 pessoas, incluindo passageiros, tripulação e carga. O tempo ao longo da costa sul-africana estava agitado, mas não era algo sem precedentes. Navios navegavam por aquelas águas há séculos. O SS Waratah era considerado moderno, bem construído e totalmente equipado. Ele estava em sua segunda viagem, a qual nunca completou. Nenhum sinal de socorro foi recebido. Nenhum destroço foi recuperado. Nenhum bote salva-vidas foi encontrado. Nenhum corpo subiu à superfície. Um navio com o comprimento de um quarteirão, transportando mais de 200 pessoas, desapareceu da face do oceano sem deixar um único rastro recuperável. O último avistamento confirmado ocorreu em 26 de julho de 1909. O navio de carga Clan McIntyre o avistou na costa de Natal e trocou sinais. O Waratah parecia normal. Estava no curso, nada sugeria perigo. Em poucas horas ele havia sumido. O próprio Clan McIntyre enfrentou uma tempestade violenta pouco depois. Sua tripulação sobreviveu. A do Waratah, não. As operações de busca começaram quase imediatamente. A Union Castle Line despachou embarcações. A Marinha Real Britânica participou. Navios varreram centenas de milhas da costa sul-africana por semanas. Não encontraram nada. Uma segunda grande busca foi lançada em 1910. Retornou vazia. O oceano engoliu o Waratah completamente e não ofereceu explicação. O que torna esse desaparecimento particularmente difícil de racionalizar é o tamanho do navio. Uma embarcação de 9.339 toneladas de arqueação bruta não simplesmente se dissolve. Mesmo navios que afundam catastroficamente deixam campos de detritos, manchas de óleo, carga espalhada, madeira flutuante ou pertences pessoais. O Waratah não deixou nada disso. A ausência de evidências era, em si, a anomalia. Investigadores e engenheiros mais tarde levantaram questões sobre a estabilidade do navio. Alguns argumentaram que ele tinha uma falha de projeto que o tornava propenso a emborcar. Um centro de gravidade alto combinado com uma baixa capacidade de adriçamento em mar agitado. Um passageiro que desembarcou em Durban, antes do trecho final, testemunhou mais tarde que sentiu o navio se comportar de maneira estranha, balançando de uma forma que o deixou desconfortável o suficiente para sair. Seu nome era Claude Sawyer. Ele teria tido uma visão recorrente de uma figura segurando uma espada ensanguentada. Ele desembarcou e viveu. Todos os que ficaram, não. Em 1999 e novamente em 2004, equipes de resgate usando equipamentos de sonar avançados realizaram buscas direcionadas ao longo da costa sul-africana. Ambas as expedições identificaram alvos potenciais no fundo do oceano. Ambos revelaram ser outros naufrágios. O Waratah continuou desaparecido. A corrente das agulhas corre poderosamente ao longo daquela costa. Alguns especialistas marinhos sugeriram que ela poderia espalhar detritos muito além dos parâmetros normais de busca. Outros acreditam que uma onda errante, uma parede de água excedendo 30 metros, atingiu o navio sem aviso e o levou direto para o fundo em segundos, selando tudo lá dentro. Nenhuma teoria jamais foi confirmada. Nenhum naufrágio foi positivamente identificado. O SS Waratah continua sendo o maior navio de passageiros da história a desaparecer sem uma única peça de evidência física verificada. Ele está em algum lugar lá fora, esperando. O Carroll A. Deering. Em 31 de janeiro de 1921, uma escuna comercial de 5 mastros foi avistada firmemente encalhada em Diamond Shoals, na costa de Cape Hatteras, Carolina do Norte. O navio estava visivelmente em perigo. Suas velas estavam armadas, suas âncoras estavam baixadas. Ninguém respondeu aos sinais. Uma equipe da guarda costeira o abordou 2 dias depois, quando o tempo finalmente permitiu a aproximação. O que encontraram lá dentro nunca foi explicado satisfatoriamente. O navio estava abandonado, mas o abandono não fazia sentido. Havia comida sendo cozida no fogão. 2 refeições estavam sendo preparadas simultaneamente.
como se a tripulação esperasse comer dentro de 1 hora. A mesa estava parcialmente posta. Luzes vermelhas, o sinal internacional de perigo, haviam sido instaladas no cordame do navio, sugerindo que alguém previra perigo. No entanto, os botes salva-vidas ainda estavam a bordo. A tripulação não os utilizou para sair ou, se o fez, os botes foram devolvidos, o que é igualmente inexplicável. O Carroll A. Deering partira de Bath, Maine, em 1920, com destino à América do Sul com uma carga. Completou sua entrega no Rio de Janeiro e estava retornando ao norte. O último contato confirmado veio do navio farol Cape Lookout, em 28 de janeiro de 1921. Um membro da tripulação, descrito como não sendo o capitão, gritou pela água que o navio havia perdido ambas as âncoras. Seu comportamento foi notado como estranho. O operador do navio farol tentou retransmitir a mensagem por rádio, mas seu equipamento falhou naquele exato momento. Quando investigadores abordaram e revistaram a embarcação, descobriram que o diário de bordo havia sumido. O equipamento de navegação tinha ido embora. Os pertences pessoais do capitão e dos oficiais haviam sido removidos. O mecanismo de direção havia sido deliberadamente desativado. A corrente da âncora mostrava evidências de ter sido cortada, não quebrada. Esses não eram sinais de pânico. Eram sinais de algo metódico. 10 tripulantes estavam a bordo. Nenhum deles foi encontrado. Nenhum corpo foi recuperado da água. Nenhum sobrevivente foi localizado em terra. Nenhuma testemunha apareceu com relatos confiáveis de ter visto membros da tripulação desembarcando em qualquer lugar ao longo da costa. A investigação que se seguiu foi uma das mais extensas da história marítima americana. O Departamento de Estado, o Departamento do Tesouro, o Departamento de Justiça e o Departamento de Comércio se envolveram. Todas as teorias foram examinadas. Amotinamento foi considerado. O fato de um não oficial ter falado com o navio farol sugeria que o capitão já poderia ter perdido o controle. Pirataria foi investigada, particularmente no contexto das operações de contrabando de bebidas da era da Lei Seca ativas naquelas águas. Teorias paranormais surgiram mais tarde, inevitavelmente ligando o local ao Triângulo das Bermudas. Apesar de Diamond Shoals ficar fora de seus limites convencionais, nenhuma das investigações oficiais produziu uma conclusão. O caso foi formalmente encerrado sem resolução. O Carroll A. Deering acabou sendo demolido no local, pois o resgate foi considerado impraticável. Antes da demolição, uma busca final no naufrágio não recuperou evidências adicionais. O mar guardou seu segredo completamente. Um navio fantasma implica uma assombração. Isso foi algo mais deliberado. 10 homens desapareceram de uma embarcação em movimento em águas conhecidas em um período documentado e deixaram para trás um fogão quente e uma pergunta sem resposta que persiste há mais de um século. Le Griffon. Em agosto de 1679, uma barca de 45 toneladas tornou-se o primeiro navio à vela europeu a navegar pelos Grandes Lagos Superiores. Ela foi construída sob a direção do explorador francês René Robert Cavelier, Sieur de La Salle, perto das cataratas do Niágara, usando madeira cortada da selva circundante. Sua construção, por si só, foi considerada uma conquista de engenharia no contexto da exploração de fronteira. Ela estava armada com 7 canhões. Hasteava a bandeira francesa. Foi batizada de Le Griffon, em homenagem à criatura mitológica, metade águia e metade leão, que aparecia no brasão de armas do patrono de La Salle, o conde Frontenac. Em 18 de setembro de 1179, o Le Griffon partiu do que hoje é Green Bay, Wisconsin, carregado com uma valiosa carga de peles de castor coletadas através do comércio com nações indígenas locais. O próprio La Salle não navegou com ela neste trecho de retorno. Ele permaneceu para trás com um pequeno grupo para continuar sua expedição por terra. Ele designou um piloto, referido nos registros históricos apenas como Lucas, para navegar o navio de volta ao leste, em direção ao Niágara. 6 tripulantes estavam a bordo. O Griffon nunca mais foi visto. Nenhum destroço foi recuperado. Nenhum tripulante apareceu. Nenhuma carga foi rastreada.
O navio desapareceu em algum lugar dentro do vasto sistema dos Grandes Lagos, e a localização precisa desse desaparecimento nunca foi estabelecida. La Salle esperou em seu posto por semanas. Quando nenhum navio veio, ele finalmente continuou sua expedição a pé, descrevendo mais tarde a perda como um golpe financeiro devastador. As peles de castor a bordo destinavam-se a financiar a próxima fase de sua exploração. Os grandes lagos são notoriamente imprevisíveis. Tempestades podem se desenvolver rapidamente, particularmente no outono. O Lago Michigan e o Lago Huron, ambos os quais o Le Griffon teria atravessado, são capazes de gerar ondas que podem sobrecarregar pequenas embarcações com pouco aviso prévio. Uma tempestade repentina em setembro de 1679 é a explicação mais aceita entre os historiadores, mas uma explicação não é uma confirmação, e nenhuma evidência física jamais a apoiou. O que complica ainda mais o caso é o padrão de falsas descobertas que seguiu o Le Griffon por décadas. Em 2001, um casal de mergulhadores afirmou ter localizado o naufrágio no norte do Lago Michigan. Em 2014, outra equipe anunciou uma descoberta semelhante perto da ilha Poverty. Em 2018, ainda outro local foi identificado. Cada afirmação gerou atenção significativa. Cada uma foi posteriormente contestada, disputada ou descartada por arqueólogos e historiadores, citando inconsistências na construção, dimensões ou materiais adequados ao período. A busca é ainda mais complicada pela idade do naufrágio. Uma embarcação de madeira submersa por mais de 3 séculos em água doce deteriora-se drasticamente. A identificação exige a correspondência de técnicas de construção da época, métodos de fixação e espécies de madeira com as descrições históricas sobreviventes, nenhuma das quais é particularmente detalhada. O que não se discute é a importância histórica da embarcação. O Le Griffon representa o capítulo mais antigo da presença marítima europeia no interior americano. Ele antecede os próprios Estados Unidos em quase um século. Ele repousa em algum lugar sob aqueles lagos, não reclamado, não confirmado e sem nome em qualquer registro oficial. Os Grandes Lagos reivindicaram centenas de navios. O Griffon continua sendo o mais antigo e o mais elusivo entre eles. O Vasa. Em 10 de agosto de 1628, o navio de guerra mais caro e elaboradamente decorado da frota naval sueca partiu do porto de Estocolmo. Ele esteve em construção por 3 anos. Carregava 64 canhões de bronze dispostos em 2 convés de armas, um design ambicioso que era relativamente incomum para a época. Estava adornado com mais de 700 esculturas de madeira entalhada pintadas em cores vivas, destinadas a projetar o poder e o prestígio do rei Gustavo II Adolfo pelo Mar Báltico. Milhares de residentes de Estocolmo alinharam-se na orla para vê-lo partir. Ele navegou aproximadamente 1.300 metros. Uma rajada leve de vento atingiu o Vasa enquanto ele se movia pelo porto. Ele inclinou para um lado, recuperou-se parcialmente e inclinou novamente. A água entrou pelas portinholas de canhão abertas em seu convés inferior. Ele não se recuperou da segunda inclinação. Em poucos minutos, o Vasa afundou em 32 metros de água, a menos de 1 quilômetro de onde havia sido lançado. Entre 30 e 50 pessoas morreram. O navio de guerra mais poderoso da Marinha Sueca durou cerca de 20 minutos. A questão de como isso aconteceu tem uma resposta clara, enraizada na física e na falha institucional. O Vasa era pesado demais no topo. Sua estrutura superior, os 2 convés de armas, o armamento pesado e a ornamentação elaborada, situavam-se muito acima de seu centro de gravidade. Seu casco não era largo o suficiente para fornecer o lastro necessário para neutralizar essa distribuição de peso. Um teste de estabilidade simples realizado antes da partida, no qual marinheiros corriam de um lado para o outro do convés para simular o balanço, foi interrompido após apenas 3 passagens porque o navio se movia violentamente demais. O teste foi parado. O navio navegou assim mesmo. O que torna este caso um estudo de falha institucional em vez de simples incompetência é o rastro documental deixado para trás. O rei Gustavo II Adolfo interveio pessoalmente no projeto do navio,
exigindo que o segundo convés de armas fosse adicionado após o início da construção. Os arquitetos navais levantaram preocupações. Essas preocupações não foram levadas adiante com força suficiente. Os homens com conhecimento para evitar o desastre careciam de autoridade ou de coragem para confrontar os homens com a autoridade que careciam de conhecimento. Um inquérito formal foi convocado imediatamente após o naufrágio. Oficiais, construtores e tripulantes foram interrogados. Ninguém foi punido no final. A culpa circulou sem pousar em ninguém. O mestre construtor naval, Henrik Hybertson, havia morrido no ano anterior e estava convenientemente indisponível. O inquérito foi encerrado sem veredito. O Vasa repousou no fundo do porto de Estocolmo por 333 anos. Foi redescoberto no final da década de 1950 pelo arqueólogo amador Anders Franzen, que passou anos pesquisando registros históricos para localizá-lo. Em 1961 foi içado amplamente intacto, preservado pelas águas frias e de baixa salinidade do Báltico. Atualmente está abrigado em um museu construído especificamente para ele em Estocolmo e continua sendo uma das embarcações do século XVII mais bem preservadas do mundo. O naufrágio não é um mistério. O naufrágio é um aviso. Cada viga, cada canhão, cada figura entalhada que sobreviveu a 3 séculos debaixo d'água conta a mesma história. A competência ignorada diante do poder produz catástrofe. O Vasa provou isso em 20 minutos e tem provado desde então. O USS Cyclops. Em março de 1918, um navio carvoeiro da Marinha dos Estados Unidos de 165 metros partiu de Barbados com destino a Baltimore, Maryland. Ele transportava 309 homens e um porão cheio de minério de manganês, um mineral denso e pesado usado na produção de aço em tempos de guerra. O USS Cyclops era uma das maiores embarcações da frota naval americana na época. Não era um navio de combate, mas era crítico para o esforço de guerra. Ele estivera reabastecendo as forças americanas e aliadas em todo o cenário do Atlântico. Era experiente, tripulado e estava em uma rota muito percorrida. Nenhum sinal de socorro foi transmitido. Nenhum destroço foi recuperado. Nenhum corpo foi encontrado. O USS Cyclops desapareceu completamente, levando 309 vidas com ele. A maior perda de vidas não relacionada a combate na história da Marinha dos Estados Unidos. O Cyclops partiu de Barbados em 4 de março de 1918. Sua chegada programada em Baltimore era aproximadamente 10 dias depois. Ele nunca chegou. Quando ele não apareceu, a Marinha iniciou operações de busca em todo o corredor atlântico. Nada foi encontrado. Nenhuma mancha de óleo, nenhum detrito flutuante, nenhum pertence pessoal. O oceano não devolveu nada. O que aprofundou o mistério foi a condição do navio antes da partida. Em Barbados, o cônsul americano inspecionou o Cyclops e arquivou um relatório observando irregularidades significativas. Um de seus 2 motores não funcionava, o que significava que ele operava com potência reduzida para a viagem de volta. Sua carga de minério de manganês foi documentada como carregada incorretamente, distribuída de forma desigual de uma maneira que teria afetado o trimado e a estabilidade do navio. O cônsul também notou que o oficial em comando, o capitão de corveta George Worley, estava se comportando de forma errática. Worley descobriu-se, mais tarde, nascera na Alemanha sob o nome de Johann Friedrich Wichmann e anglicizara sua identidade anos antes. No contexto da Primeira Guerra Mundial, esse detalhe atraiu escrutínio imediato e intenso. As teorias multiplicaram-se rapidamente. Um ataque de submarino alemão foi a primeira e mais lógica consideração. No entanto, os registros navais alemães capturados após a guerra não contêm nenhuma reivindicação de afundamento do Cyclops e nenhuma documentação de qualquer combate naquela área durante aquele período. A ausência de um campo de detritos também depunha contra um ataque de torpedo. Um navio daquele tamanho atingido por um torpedo teria deixado destroços. Falha estrutural devido ao minério carregado incorretamente foi proposta. O minério de manganês é excepcionalmente denso. Uma distribuição desigual poderia ter comprometido fatalmente a estabilidade da embarcação, particularmente combinada com um motor desativado
e mar agitado. Outros sugeriram amotinamento, citando a insatisfação relatada da tripulação com o comando de Worley. Teorias de espionagem apontavam para as origens alemãs de Worley e para o contexto da guerra. O próprio presidente Woodrow Wilson comentou sobre o desaparecimento, afirmando que a perda estava além de qualquer explicação. A Marinha conduziu uma investigação exaustiva e não chegou a nenhuma conclusão. O Cyclops continua sendo o desaparecimento mais estudado e menos explicado da história naval americana. Posicionado dentro dos limites geográficos do Triângulo das Bermudas, ele se tornou um dos casos fundamentais dessa mitologia. Mas a explicação do triângulo não requer envolvimento com as falhas mecânicas documentadas, a carga instável, o comando comprometido e o ambiente de guerra que cercou sua viagem final. Era um navio com múltiplas vulnerabilidades conhecidas. Era também um navio que não deixou rastro. Ambas as coisas permanecem verdadeiras simultaneamente, e nenhuma delas resolve a outra. O cais segundo. Em 20 de abril de 2007, um catamarã de 9,8 metros foi avistado à deriva a aproximadamente 88 milhas da costa de Early Beach, Queensland, Austrália. A embarcação movia-se sob velas. Ninguém era visível no convés. Um helicóptero de resgate foi enviado. Quando os socorristas se aproximaram e abordaram o Kazongund, o que encontraram não foi a cena de uma emergência. Foi a cena de uma interrupção. O motor estava ligado. Um notebook estava aberto e operacional. O rádio estava funcionando. A mesa estava posta para uma refeição. A comida estava preparada. 3 coletes salva-vidas, um para cada homem registrado a bordo, ainda estavam no navio. A vela estava aberta, mas danificada, presa em uma configuração que sugeria que algo dera errado com uma manobra do cordame. Não houve sinal de socorro. Não houve bilhete. Não havia sinal de luta, violência ou pânico. Os 3 homens a bordo eram Derek Baton, de 56 anos, e os irmãos Peter e James Tandy, de 69 e 58 anos, respectivamente. Eles haviam partido de Early Beach em 15 de abril de 2007 para uma viagem de lazer ao longo da costa de Queensland. Eram velejadores experientes. Derek Baton, em particular, tinha experiência significativa em navegação em mar aberto. Eles não eram novatos em uma embarcação desconhecida. Conheciam o barco e conheciam a água. Uma operação de busca foi lançada imediatamente. Aeronaves e embarcações cobriram milhares de milhas quadradas do Mar de Coral. Nenhum corpo foi recuperado. Nenhum pertence pessoal foi encontrado flutuando na água circundante. Os 3 homens haviam desaparecido tão completamente como se nunca tivessem existido. A investigação oficial conduzida pelo Australian Transport Safety Bureau examinou todos os detalhes recuperáveis. Os danos nas velas sugeriam que o barco estava navegando em um largo quando algo interrompeu a operação normal. Uma teoria propôs que todos os 3 homens foram ao convés simultaneamente para gerenciar um problema na vela ou no cordame. Talvez um cabo tenha se prendido ou uma vela tenha travado, e um solavanco ou onda repentina tenha varrido os 3 para o mar de uma só vez. Nesse cenário, o barco teria continuado navegando sem tripulação, exatamente como foi encontrado. Esta teoria é mecanicamente plausível. Ela não explica totalmente a ausência de corpos em águas, onde as correntes e os padrões de deriva eram bem compreendidos. Também não explica por que 3 velejadores experientes estariam todos no convés, sem coletes salva-vidas, durante uma manobra simultaneamente, sem ninguém permanecendo abaixo por precaução. Outras teorias propuseram uma onda errante, um evento repentino e catastrófico que atingiu o barco sem aviso e limpou o convés antes que qualquer pessoa pudesse reagir. Ondas errantes naquela região, embora não sejam comuns, são documentadas. Uma onda de tamanho e ângulo suficientes poderia limpar um convés em segundos. O que a investigação não conseguiu resolver foi a linha do tempo. O notebook, o motor, a refeição preparada. Isso sugeria que os homens estiveram a bordo e ativos muito pouco tempo antes de o barco ser encontrado. A janela entre seus últimos momentos a bordo e a descoberta da embarcação à deriva pode ter sido extraordinariamente curta. O caso do Kazagund permanece oficialmente não resolvido. 3 homens em uma embarcação moderna
em águas documentadas e com equipamentos funcionando, desapareceram sem transmitir um único sinal. O oceano não ofereceu nenhum corpo, nenhuma explicação e nenhum desfecho. O Baltimore. Em outubro de 1931, um navio de carga a vapor da Companhia da Baía de Hudson ficou preso na banquisa de gelo perto de Barrow, Alasca, durante o que deveria ser uma viagem comercial rotineira ao longo da costa ártica. O Baltimore era uma embarcação de 1.322 toneladas que passara anos navegando pelas águas exigentes do Ártico Ocidental, coletando peles de postos comerciais remotos. Sua tripulação tinha experiência com as difíceis condições do norte. Nesta temporada, no entanto, o gelo fechou-se mais rápido do que o previsto. O navio ficou bloqueado e não conseguia se libertar. A Companhia da Baía de Hudson tomou uma decisão. A tripulação seria evacuada por via aérea em 2 grupos. Alguns foram retirados imediatamente. Um grupo menor de 22 homens permaneceu em um acampamento improvisado na costa, aguardando o fim do congelamento e monitorando a embarcação. Então, em novembro de 1931, uma nevasca violenta atingiu a região. Quando a tempestade passou, a tripulação saiu de seus abrigos e olhou para onde o Baltimore estivera preso no gelo. Ele havia sumido. A suposição foi imediata e lógica. Um navio tão cercado de gelo, açoitado por uma nevasca ártica, quase certamente teria afundado. A empresa aceitou a perda. A tripulação foi evacuada. O Baltimore foi dado como perdido. Algumas semanas depois, um caçador local relatou ter avistado o navio à deriva a aproximadamente 45 milhas de onde havia sido abandonado. Ele não havia afundado. A nevasca o libertara da banquisa e o soltara no Oceano Ártico, sem tripulação e sem guia. O que se seguiu foi um dos registros de deriva mais extraordinários da história marítima. Ao longo dos 38 anos seguintes, o Baltimore foi avistado repetidamente por marinheiros, caçadores e comunidades indígenas em todo o Ártico Ocidental. Foi avistado em 1903, quando um grupo de inuites ficou temporariamente preso a bordo durante uma tempestade. Foi visto novamente em 1934 e 1935 e intermitentemente ao longo das décadas seguintes. Cada vez os observadores o encontravam ainda flutuando, castigado mas estruturalmente intacto, derivando por algumas das águas mais punitivas da Terra, sem motor, tripulação ou âncora. Várias tentativas foram feitas para abordá-lo e reclamá-lo. Em 1931, logo após o primeiro reavistamento, o próprio capitão localizou a embarcação e subiu a bordo, mas considerou o resgate impraticável naquelas condições. Nos anos seguintes, outros grupos o alcançaram e removeram carga, mas nenhum esforço sustentado para rebocar ou recuperar o casco teve sucesso. As condições árticas consistentemente o impediam. O último avistamento confirmado do Baltimore ocorreu em 1969, 38 anos após seu abandono. Ele foi avistado congelado no gelo, na costa do Alasca, por um grupo de inuites. Depois disso, não foi visto novamente. Em 2006, o governo do Alasca lançou formalmente uma iniciativa para localizar o naufrágio usando sonar moderno e tecnologia de busca. A busca não rendeu nenhum resultado confirmado. O Baltimore não foi encontrado. O que o Baltimore representa na história marítima é singular. Um navio de carga com casco de aço, sem tripulação e sem guia, sobreviveu a quase 4 décadas de condições árticas, banquisas, tempestades polares, temperaturas abaixo de zero e uma ausência completa de manutenção, e permaneceu flutuando tempo suficiente para se tornar um fenômeno documentado por toda uma geração de navegadores árticos. Ninguém o dirigiu, ninguém o consertou, ele simplesmente se recusou a afundar. Ele ainda está lá fora, com toda a probabilidade, descansando no fundo do Mar de Beaufort, ou possivelmente ainda à deriva, preso no gelo em algum lugar além do alcance dos modernos equipamentos de busca. O Ártico nunca confirmou seu destino e não deu qualquer indicação de que pretenda fazê-lo. O HMS Terror. Em maio de 1845, 2 navios da Marinha Real partiram da Inglaterra em uma das expedições árticas mais ambiciosas da história britânica. O HMS Erebus e o HMS Terror
tinham a tarefa de navegar pela passagem noroeste, a tão procurada rota ártica que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. A expedição era comandada por Sir John Franklin, um explorador veterano com décadas de experiência no Ártico. Os navios levavam 129 homens, provisões para 3 anos e o equipamento polar mais avançado disponível na época. Eles foram vistos pela última vez por testemunhas europeias no final de julho de 1845, ancorados em um iceberg na Baía de Baffin, esperando que as condições melhorassem. Nunca mais foram vistos. O que aconteceu nos meses e anos seguintes foi reconstruído dolorosamente devagar através de décadas de expedições de busca, documentos recuperados e depoimentos orais inuites. Em 1846, ambos os navios ficaram presos no gelo, no Estreito de Vitória, perto da ilha do Rei Guilherme. O próprio Franklin morreu em junho de 1847. Em abril de 1848, 24 homens haviam morrido por causas que permaneciam obscuras. Os 105 sobreviventes tomaram uma decisão que intriga historiadores desde então. Abandonaram ambos os navios, que ainda estavam estruturalmente intactos, e tentaram caminhar para o sul através da tundra ártica em direção ao continente canadense. Nenhum deles sobreviveu. O HMS Erebus foi localizado em 2014. O HMS Terror foi encontrado em setembro de 2016 pela Arctic Research Foundation, descansando em 24 metros de profundidade na Baía de Terror, uma enseada na costa sudoeste da Ilha do Rei Guilherme. O nome da baía não foi coincidência. Comunidades inuites conheciam a localização aproximada do navio há gerações. O que a descoberta revelou desafiou qualquer explicação simples. O Terror estava notavelmente bem preservado. As janelas estavam intactas. As cabines estavam ordenadas e imperturbadas. Pratos estavam empilhados ordenadamente em suas posições de armazenamento. As gavetas estavam fechadas. O navio não mostrava nenhuma das condições internas caóticas tipicamente associadas a um abandono de emergência. Parecia menos uma embarcação da qual se fugiu em desespero e mais uma que fora cuidadosa e deliberadamente posta para descansar. Essa preservação levantou uma questão imediata e séria. Se a tripulação abandonara o Terror em abril de 1848, em um estado de deterioração e desespero, por que o interior do navio refletia calma e ordem? Vários pesquisadores propuseram que um grupo menor retornou ao Terror após o abandono inicial. Talvez sobreviventes que voltaram quando a rota terrestre se provou impossível tenham reembarcado no navio e vivido nele por um período adicional antes de finalmente morrerem ou partirem novamente. Depoimentos inuites coletados no século XIX descreveram encontros com pequenos grupos de homens esqueléticos e debilitados perto dos navios muito depois da data oficial do abandono. Análises forenses de restos mortais recuperados na Ilha do Rei Guilherme haviam identificado anteriormente evidências de escorbuto, inanição, envenenamento por chumbo, potencialmente da comida enlatada da expedição, e hipotermia. Os homens estavam em condições físicas catastróficas. No entanto, o navio que deixaram para trás estava imaculado. A desconexão entre o estado da tripulação e o estado da embarcação nunca foi resolvida. O Terror manteve seu interior intacto por 170 anos, enquanto os homens que o navegaram não sobreviveram a um único inverno ártico a pé. Quaisquer que tenham sido as decisões tomadas naqueles meses finais, o navio sobreviveu a cada homem a bordo e ainda não entregou totalmente sua história. O Bel Amica. Em agosto de 2006, embarcações da Guarda Costeira Italiana responderam a relatos de um iate à deriva na costa da Sardenha, perto do Golfo de Olbia. A embarcação era um iate moderno estilo Clipper, visivelmente à deriva e sem resposta ao contato via rádio. Quando os oficiais da Guarda Costeira subiram a bordo, encontraram o interior em uma condição que, desde então, resistiu a todas as tentativas de explicação racional. Refeições meio comidas estavam sobre a mesa. A comida permanecia em panelas no fogão. Pertences pessoais estavam espalhados pela cabine de maneira casual e imperturbada, como se as pessoas tivessem apenas se afastado momentaneamente. Não havia sinais de luta. Não havia danos consistentes com uma emergência.
A embarcação estava intacta, funcional e completamente abandonada. O que distinguia o Bel Amica de casos semelhantes de navios fantasma foi a coleção específica de itens encontrados a bordo. Cartas náuticas detalhadas da costa do norte da África, especificamente mapas em francês cobrindo águas egípcias e líbias, estavam espalhadas sobre a mesa de navegação. Uma bandeira de Luxemburgo estava exibida na embarcação. A combinação de materiais de navegação franceses, uma bandeira luxemburguesa e uma localização costeira italiana criou um quebra-cabeça jurisdicional e investigativo imediato que as autoridades não estavam equipadas para resolver de forma limpa. Investigadores da Guarda Costeira Italiana tentaram rastrear a embarcação através dos canais padrão de registro marítimo. A busca não produziu nada utilizável. Os documentos de registro do iate estavam ausentes, incompletos ou eram inconsistentes com qualquer registro de propriedade verificável nos bancos de dados marítimos europeus. Nenhum proprietário registrado pôde ser identificado. Nenhuma nação reivindicou a embarcação. Luxemburgo, cuja bandeira ele hasteava, não tinha registro dele em seu cadastro marítimo. A Interpol foi contatada. Agências de aplicação da lei europeias foram notificadas. A investigação expandiu-se além da jurisdição italiana, em uma tentativa de identificar quem estivera a bordo e de onde tinham vindo. Apesar disso, nenhum proprietário foi formalmente identificado e nenhum tripulante foi localizado. As cartas do norte da África adicionaram uma camada de especulação que os investigadores não puderam ignorar. O foco geográfico dos materiais de navegação, Egito e Líbia, sugeria uma viagem originada ou destinada àquela região. Em 2006, o Mediterrâneo Central era um corredor ativo para movimentos marítimos irregulares, incluindo operações de contrabando de vários tipos. A presença de cartas regionais detalhadas de águas distantes do local da descoberta do navio implicava uma rota planejada que nunca foi concluída. O que dificultou as conclusões oficiais foi a ausência de qualquer evidência que apoiasse diretamente atividades criminosas. Nenhum contrabando foi recuperado da embarcação. Nenhuma arma foi encontrada. Nenhuma documentação ligando o navio a qualquer operação conhecida, legal ou não, foi descoberta a bordo. Os investigadores tinham um navio fantasma com mapas estrangeiros, uma bandeira não verificável, comida meio consumida e nenhum ser humano. O Bel Amica acabou ficando sob custódia italiana. Tentativas formais de localizar seu proprietário continuaram por um período antes que o caso parasse sem resolução. Nenhum indivíduo ou organização jamais se apresentou para reivindicar a embarcação ou explicar sua presença naquelas águas. Ele continua sendo um dos poucos mistérios marítimos modernos em que a própria embarcação, a bandeira que hasteava, as cartas que carregava e as pessoas que a navegavam apontam em direções diferentes simultaneamente. Cada detalhe a bordo do Bel Amica sugeria uma história. Nenhum desses detalhes foi jamais reunido em uma só, o Ourang Medan. Em algum momento do final da década de 1940, sinais de socorro foram captados por várias embarcações que cruzavam o Estreito de Malaca, um dos corredores marítimos mais movimentados e estrategicamente significativos do mundo. Os sinais originaram-se de um cargueiro holandês chamado Ourang Medan. A mensagem recebida em código Morse estava entre as transmissões mais perturbadoras já registradas na história marítima. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos, caídos na sala de mapas e na ponte. Possivelmente toda a tripulação morta. Uma segunda mensagem, mais curta, seguiu-se e depois uma transmissão final, consistindo em uma única frase truncada. Eu morro. Depois disso, silêncio. Duas embarcações americanas, o Silver Star e um segundo navio cuja identificação varia nos relatos históricos, triangularam o sinal e localizaram o Ourang Medan à deriva no estreito. Grupos de abordagem foram despachados. O que encontraram ao cruzar o convés nunca foi explicado por qualquer estrutura convencional. Cada membro da tripulação estava morto. Foram encontrados por todo o navio, na ponte, na sala de comunicações, pelo convés e abaixo, no porão de carga. Os corpos não mostravam sinais de ferimentos físicos.
sem feridas, sem hematomas, sem evidências de violência ou luta. Mas suas expressões e posturas foram o que mais perturbou as equipes de abordagem. Os homens foram descritos como congelados em atitudes de terror absoluto, rostos contorcidos, olhos abertos e voltados para o céu, braços parcialmente erguidos, como se estivessem se protegendo de algo diretamente acima. Até o cão do navio foi encontrado morto, com os lábios retraídos em um rosnado silencioso. A temperatura a bordo foi notada como excepcionalmente fria, apesar do calor tropical do ambiente circundante. A tripulação de abordagem relatou uma sensação distinta e avassaladora de pavor ao entrar em certas seções da embarcação, particularmente perto do porão de carga. Antes que qualquer investigação formal pudesse ser iniciada, um incêndio irrompeu no porão. O fogo espalhou-se rapidamente e com intensidade incomum. As equipes de abordagem evacuaram. Pouco depois, o Ourang Medan explodiu e afundou, levando cada corpo, cada evidência e qualquer possibilidade de exame físico para o fundo do estreito. As teorias que se seguiram ocuparam pesquisadores por décadas. A explicação mais cientificamente fundamentada centra-se na carga. Alguns investigadores propuseram que o Ourang Medan estava transportando secretamente agentes químicos não declarados, especificamente cianeto de potássio ou nitroglicerina, ou uma combinação de compostos instáveis sob manifestos falsificados. A exposição a uma carga química vazando em um espaço fechado poderia produzir asfixia rápida e efeitos neurológicos consistentes com as expressões faciais descritas, e o incêndio intenso que destruiu a embarcação. O segredo em torno da carga explicaria por que nenhum manifesto oficial jamais foi produzido. Outros apontaram para o envenenamento por monóxido de carbono de um sistema de caldeira com defeito, que pode matar sem trauma físico visível e produzir efeitos fisiológicos que contorcem os músculos faciais póstumamente. O que nenhuma teoria abordou totalmente é por que um tripulante sobreviveu tempo suficiente para transmitir o sinal de socorro. Como ele o transmitiu com tanta coerência, se a tripulação já estava morrendo ao seu redor, e o que ele quis dizer com a frase final. O Ourang Medan não aparece no registro de navegação da Lloyd's. Nenhum registro marítimo holandês confirmou sua existência. Nenhum naufrágio jamais foi localizado. Ele pode ter sido um navio real operando sob registro falsificado, uma embarcação deliberadamente mantida fora dos registros oficiais devido à sua carga. Ou todo o relato pode ser uma fabricação elaborada que entrou no folclore marítimo através de uma série de artigos de revistas publicados no início da década de 1950. O que resta é a transmissão. 2 palavras ao final da mensagem final de um homem agonizante, enviadas para o mar aberto, recebidas por estranhos e nunca respondidas. Se essas histórias das profundezas mudaram a forma como você olha para o vasto e silencioso horizonte, então inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história que as marés tentaram apagar. Ajude-nos a navegar pelo desconhecido. Nossa próxima descoberta já está vindo à tona.